Vamos seguir o Entre Nós agora com destaque internacional, como eu disse aqui, falando de um impasse no acordo de cessar-fogo em Gaza. O mundo celebrou o dia de ontem como o dia que finalmente uma esperança de que haja uma transição ali naquela região para uma administração da faixa de Gaza mais pacífica, sem o Hamas militarizado, sem os ataques israelenses. No entanto, são muitas as etapas desse plano que precisam ser cumpridas e surgiu já um primeiro impasse porque o Hamas não devolveu os corpos e restos mortais de reféns que estaria em poder dele, alega que não sabe exatamente onde esses corpos estão e aí veio a ameaça de restringir a ajuda humanitária. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a editora de Inter da Band News TV, Beatriz Puentes, que está aqui com a gente. Beatriz, boa tarde para você. Boa tarde. A gente respira aliviado num dia, mas fica tenso no dia seguinte pensando, será que vai ser usado como um pretexto para um novo ataque, como um pretexto que já está sendo chamado de violação por parte dos israelenses? Como é que está a negociação para a entrega desses corpos? Pois é, uma rusga que a gente acompanhou desde quando estava acontecendo as primeiras conversas na última semana, porque o Hamas já tinha dito que não tinha esses corpos, esses 28 corpos desses reféns que teriam sido sequestrados e morreram ou foram mortos durante os últimos 2 anos. Então, o Hamas já tinha falado sobre isso, Israel, mesmo assim, seguiu com o plano, os dois lados seguiram com o plano e agora está rolando essa pressão para que esses corpos sejam devolvidos, porque é o que está previsto nesse acordo, a devolução de todos os 28 corpos e a libertação dos 20 reféns que a gente acompanhou ontem. Ontem nós tivemos também a devolução de 4 corpos, 4 restos mortais de reféns que estavam sob o poder do Hamas. 2 deles já foram ali com a sua identidade colocada ali, 2 jovens, um de 23, outro de 26 anos, se eu não me engano. Mas agora a expectativa de que mais corpos sejam entregues ainda hoje. O Hamas soltou uma nota mais cedo falando que seriam mais 4 corpos, inclusive a Cruz Vermelha acabou de atualizar falando que já está indo fazer a busca desses caixões, inclusive. Mais 4? Então, a princípio seriam mais 4, mas a Cruz Vermelha disse que não sabe o número exato, que eles iriam ainda informar depois. Então, pode ser um número para mais ou para menos em relação a esses novos 4 corpos. Então, é uma nova leva de restos mortais que vão passar por todo aquele processo ali de legista, de médico legal, para entender se realmente identificar e entender se eles eram realmente daqueles reféns que foram mortos, porque uma questão, um medo muito grande que tem é justamente de serem corpos de outras pessoas. O que já aconteceu, O né? que já aconteceu outras vezes. Em outros momentos, durante esse massacre, um corpo foi entregue e, na verdade, não era da pessoa que o Hamas dizia que era, né? Exatamente. Inclusive, uma força-tarefa está sendo montada para fazer essa identificação de corpos ali. A gente sabe que, assim, quando eles foram sequestrados, lá 2 anos atrás, Israel fez um banco de dados com os familiares ali, coletando o DNA de todo mundo, justamente porque caso o exército israelense em Gaza encontrasse algum corpo, pudesse levar e entender, ver se realmente era de algum refém, mesmo que não fosse ali num acordo como a gente está vendo agora. Mas, então, tem uma preocupação, temos essa expectativa por mais uma leva de corpos, mas também tivemos uma outra rusga nesse acordo, que foi um tiroteio, um ataque a tiros feito pelo exército israelense a palestinos na faixa de Gaza. 5 palestinos morreram porque, de acordo com o exército de Israel, esses palestinos estavam ultrapassando aquela área que seria a linha amarela ali, que é onde o exército israelense recuou após esse acordo. Então, eles teriam tentado ultrapassar esse limite, por isso houve ali uma troca de tiros e 5 pessoas foram baleadas e mortas. Mais um caso pequeno, mas que quando você vai somando e colocando a conta em um momento que a gente avança para uma segunda fase, pode pesar. Inclusive, segunda fase que Donald Trump disse que já começou. E se a ameaça de interromper o fornecimento de ajuda humanitária ali pela passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, se essa ajuda não chegar e o desespero que a gente tem testemunhado já há meses dos palestinos por fome continuar, isso tudo vai se virar tornando uma bola de neve. Exatamente, tudo isso vai se juntando e a qualquer momento você pode ter um ataque de um lado ou do outro, porque o Hamas também está militarizado, então a gente torce para que, de fato, haja
um ou respeito até mesmo às uma regras, segunda fase com uma negociação muito mais difícil do que a gente viu na primeira fase. Inclusive, um outro ponto que você falou sobre o desarmamento do Hamas, o Trump falou agora há pouco na Casa Branca, ele estava numa coletiva com o Javier Milei da Argentina, mas ele acabou sempre falando de Hamas, né, o assunto principal da semana, e ele disse que o Hamas, eles vão se desarmar ou serão desarmados, podendo até ser de forma violenta e rápida. Ou seja, para Trump isso aí é uma questão inegociável, como ele colocou, e disse inclusive que o Hamas sabe que ele não está brincando. Ou seja, mostrando que esse é um ponto essencial dessa segunda fase de negociação.